Ora viva, muito boa noite e seja bem-vindo ao FTV Debate, programa este que chega todas as quartas-feiras, 20 horas e 45 minutos, a sua tela sem pedir licença para si, caro telespectador, com os melhores painelistas a nível nacional. Para já, permita-me saudar, desde já, o deputado Dr. António Muxanga. Seja bem-vindo ao FTV Debate, hoje 16 de abril de 2025. Muito obrigado, boa noite a si, boa noite ao colega. Boa noite ao povo moçambicano, boa noite aos telespectadores e todos aqueles que nos assistem. Exato, temos algum ponto prévio para o programa de hoje? Muito obrigado. Primeiro, agradecer a Deus pela proteção e vida que tem nos proporcionado. Apresentar sentimentos de pesar a todas as famílias que choram pela partida precoce dos seus entes queridos. Lamentar o incidente que aconteceu hoje no cemitério de Eugênio, onde famílias estavam a chorar, foram proibidas de fazer o funeral dos seus entes queridos. Eu penso que nós temos que começar a pensar racionalmente. A maior diferença que existe entre o homem e animais é porque o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Eu acho que o município tem de resolver esse problema com muita rapidez para evitar que as pessoas tenham duplo sofrimento. Chegaram ao cemitério e serem humilhados, serem proibidos de fazer um funeral, até com promessas de exumar os corpos das pessoas que ali devem descansar. A minha questão prévia são várias. A primeira questão é que na Academia de Ciências Policiais há um diferendo que opõe cerca de 1.200 cadetes, estudantes. O primeiro ano tem cerca de 300 estudantes, segundo 300 estudantes, terceiro 300 estudantes e o quarto ano 300 estudantes. Esses estudantes têm refeições precárias, porque a refeição é farinha com feijão ou feijão com arroz, feijão. O chefe lá da cozinha, quando quer mudar de refeição, diz que hoje vai servir feijão com arroz e amanhã vai servir arroz com feijão. Eu não sei que diferença é que faz isso. Mas a coisa mais grave, para além desta, é que os estudantes estão a ser cobrados 150 meticais mensalmente, alegadamente para alimentar peixe que a escola está a criar. No lugar de alimentar um peixe com restos de comida e o peixe ser servido aos estudantes, esta questão de criar-se peixe na Academia das Ciências Policiais serve como mecanismo de extorquir dinheiro. Há um senhor lá que é o responsável pela recolha do dinheiro, chamado Vicente Antônio. Este senhor, na semana passada, chegou a trancar estudantes para não ir à sala onde deviam fazer prova, para obrigá-los a terem que mandar o dinheiro. O dinheiro tem de ser entregue em numerário ou transferido via M-Pesa. Isto aqui é roubo, é brincadeira. Nós estamos a formar investigadores criminais, estamos a formar oficiais da polícia, estamos a roubar para eles, a usar mecanismos de repressão e intimidação. Espero que o senhor ministro do Interior esteja a me ouvir, que o presidente da República esteja a me ouvir e mande uma equipe para ele averiguar esta questão e parar com a contribuição de dinheiro de peixe. Feitas as contas, são mais de 150 mil meticais que entram num cofre paralelo na Academia de Ciências Policiais. Nós não podemos educar a nossa polícia dessa maneira. A outra questão que eu tenho está ligado aos decretos do Presidente da República. Eu acho que o Presidente da República, antes de fazer os decretos, como jurista, tem de ler, saber se há leis que regulam essa matéria ou não, depois já vai ao decreto. Está a me parecer que o Presidente da República delega muitas competências para pessoas prepararem decretos. O que está a acontecer agora no Conselho de Ministros é que há ministros que têm primos e sobrinhos como PCAs de alguns fundos. E o PCA tio tenta proteger o fundo do seu sobrinho ou a empresa pública do seu sobrinho. O exemplo concreto é o que está a acontecer agora com a Inamar. A Inamar é a autoridade marítima que fiscaliza os planos operacionais, é o colaborador dos tribunais marítimos e auxilia o Ministério Público na investigação e atuação junto dos tribunais marítimos na instrução de processos de jurisdição marítima. Esta instituição é regida pela Lei do Mar
que lida com a soberania, com a fiscalização do espaço marítimo nacional, e o ministro que superintende esta área, no passado era o ministro do Mar. Suas competências agora foram adstritas ao Ministério da Agricultura. Significa que a lei do mar tem de regular a atuação do Ministério da Agricultura. O Presidente da República não pode fazer decretos a favor de um PCA, sobrinho de um ministro, bandido natural de Angola, que passa a vida a criar confusão. E o tal ministro é o mesmo ministro padrasto da questão da descentralização provincial, que passa a vida a criar confusão do presidente não eliminar os decretos que dão poderes de governação à Secretaria do Estado na província em detrimento da governação descentralizada provincial. Ora, se nós queremos mudar coisas, primeiro temos que agir de acordo com a legalidade. A lei está acima do decreto. Senhor Presidente, conforme-se com a lei e não com os seus decretos, porque esses decretos são uma vergonha. Eu já fiz aqui uma proposta concreta. Chame o senhor Oscar Monteiro, fale com ele ao lado. Vai te ajudar a reformar todas as leis que andam na República de Moçambique. Porque no Conselho de Ministros não tem ninguém para te ajudar a resolver essas questões. Esses ministros, na sua maioria, são biscateiros. E passam a vida a trocar a soberania com camarão e peixe que são dados pelos seus sobrinhos. Conforme-se com a lei do mar, para ver que competências vão ao Ministério da Agricultura, que competências vão para o Ministério do Transporte, que competências são autônomas. A outra questão que eu tenho é que o senhor Presidente da República está de novo a ressuscitar a questão a promessa da companhia antirrapto. Pelo que eu sei, esta companhia já foi desfeita. As pessoas que tinham sido preparadas para esta companhia andam aí de qualquer maneira. Alguns na Guarda Fronteira, alguns no PAI, alguns em sei lá o que, e não sei qual é a magia que o senhor Presidente tem para pôr esta companhia antirrapto a funcionar. Tendo em conta que nós já tivemos uma companhia antirrapto que foi dissolvida por General Kalau depois da morte do Agostinho Chauk. E ter chegado à conclusão de que os raptores não podem ser combatidos apenas pela companhia antirrapto. Então, eu gostaria mais uma vez de apelar ao Presidente da República para verificar, antes de anunciar, o que é que pretende fazer em relação a questões de defesa e segurança. A última questão que eu tenho como questão prévia é que Alberto Simango Júnior garante-nos que efetivamente o Moçambola vai arrancar no dia 17 de maio. E o Moçambola não arrancou no dia 17 de maio por causa de questões logísticas. Nós sabemos que o nosso futebol é pedinte, depende de quem pede. No passado, nós tínhamos a lei do mecenato. Muitos empresários apoiavam o desporto porque tinham compensação através da lei do mecenato para poderem se reduzir o dinheiro que tinham que pagar ao fisco. Hoje em dia isso foi extinto. O próprio governo não quer assumir em alguns países do mundo, porque esta questão dos empresários usarem a lei do mecenato cria a situação deles sonegarem os lucros. O governo prefere assumir o desporto e cobrar o que deve sem interferência da lei do mecenato. Das contas feitas, são mais ou menos 2 milhões de dólares. O Moçambola nosso precisa de 130 milhões de meticais. Eu acho que isso não é grande coisa que o governo não possa conseguir disponibilizar, tendo em conta o que o futebol dá ao país, a alegria que o país tem. Eu prefiro este tipo de atos porque isto educa os jovens, formata os novos profissionais e projeta a imagem do nosso país. Portanto, mais uma vez, senhor Presidente, espero que encontre 150 milhões de
Meticais entregue à Liga Moçambicana de Futebol para poder gerir o futebol de boa maneira, em tempo útil, e podermos terminar o campeonato nacional em tempo útil. Exato, muito obrigado, António Muxanga. Desta feita vou passar já a saudar Orlando José. Muito boa noite e seja bem-vindo ao FTV Debate. Muito boa noite e obrigado aos telespectadores, obrigado aos colegas do painel. A questão prévia que trago aqui é sobre a ameaça de greve dos enfermeiros que clamam pelas suas condições de trabalho, que é algo já antigo, que infelizmente não é atendível. E sabendo em conta que a própria instituição zela pela vida, vem aí o slogan, o maior valor é a nossa vida. É vida em condições meio críticas, né? Se é um problema que já leva praticamente anos e que não é atendível e agora ameaça o trabalho 8 horas de tempo nos hospitais, é algo preocupante. Imagina, por exemplo, a questão do alguém que está doente, de emergência de noite, não está lá um enfermeiro, não está lá um médico para atender essas pessoas. E que mesmo este povo é que é o garante do funcionamento dos hospitais, talvez do pagamento dos impostos, essas coisas todas. Então, em algum momento, colocamos em causa a questão da integridade do próprio povo em maus lençóis, algo que, se houvesse aqui vontade política, né, teria tido resolvido, ou talvez algum pronunciamento por parte do próprio que é responsável. O que acontece é que leva-se esse assunto como se de desporto se tratasse, né? Cada um, a qualquer momento, fala o que entende. Quando há um novo governo, é uma política. Quando há um novo ministro, é uma política. Isto é preocupante, porque temos de levar coisas a sério. Não podemos levar questões de saúde, vida de pessoas, como se de política se tratasse. Na campanha fala desse assunto, mas na prática não se efetiva. Isto é uma grande preocupação. E existe a questão de qualidade dos próprios funcionários de saúde. Agora, estamos para o hospital, vamos lá, não há moral deste técnico, deste enfermeiro, deste médico, mas é algo que o governo deveria pôr em mão, atender ao assunto de forma responsável, né? Infelizmente, é o que estamos a ver hoje em dia. É basicamente isso. Exato, obrigado, Orlando. Também passo a saudar neste momento ao Alves Molungo. Muito boa noite, seja bem-vindo ao FTV Debate. Boa noite, Assis Supa, aos meus colegas de painel. Em especial, a minha saudação é encaminhada a quem nos acompanha a partir de casa. Bem, em jeito de ponto prévio, tenho aqui esta previsão de inflação por parte do governo até 2027, ou seja, o governo prevê que Moçambique vai sofrer uma alteração em termos de idade de 4,5% a cerca de 5,5%, ou seja, prevê uma alteração em um dígito. E isto vem ser rebatido, de facto, pelo relatório da Oxford Economics, que de facto advoga que este número ainda este ano, ou seja, em 2025, nós teremos esta alteração a nível do nosso mercado. Então, nós estamos preocupados com a forma como o governo se comunica com o povo moçambicano. Isto significa que não tem tido esta capacidade de projetar dados reais de modo a fazer sentir ou a alertar os moçambicanos sobre os problemas que ainda estão por vir. Ou seja, há esta necessidade de facto, nós canalizarmos informações verídicas ao governo e o governo também fazer a mesma coisa, ou seja, deve estar numa relação de reciprocidade. Agora, nestes moldes, é verdade que a nível da justificativa, a própria Oxford Economics e o governo coadunam no sentido de que tivemos problemas climáticos, mas também a questão da situação pós-eleitoral. Por aí convergem, mas há uma necessidade de nós percebermos que não foi exatamente esses cenários que criaram isto tudo. Estes cenários vêm desde o primeiro mandato, se calhar, do presidente Nunes, depois o segundo, e agora estamos no primeiro mandato do presidente Chapo. Então, eu acho que temos que ter as causas reais por cima da mesa para, de facto, poder dar alguma solução a estes problemas. E não é de praxe fazer aqui um comentário a uma
a uma questão prévia, mas eu queria buscar um assunto que o deputado Muxanga levantou, que é a questão do Moçambola. É assim, fora a tocha é o simbolismo de unidade nacional, o Moçambola pode ser um grande instrumento para a unidade nacional. Ou seja, se olhar-se para o desporto como sendo algo que pode aglutinar as massas em favor ou em apoio a este grande desporto, ao desporto rei, podemos conseguir, de facto, avançar muito nessa questão da unidade nacional. Se nós formos a ver as pessoas que aderem aos campos de futebol a nível da zona do norte e centro, são muitas pessoas em relação à zona sul. Na zona sul pelo fato de nós estarmos muito misturados, ou seja, temos variedades étnicas, mas na zona norte e na zona do centro, nós temos lá uma redução em termos de diversidade étnica, ou seja, então as pessoas lá têm muito este ímpeto em apoiar o futebol. E isto, de facto, demonstra que pode-se usar o futebol, como tem sido em vários países, como um elemento de aglutinação a nível nacional. E nós não só podemos usar isso, mas também pode-se pegar a questão da música. Hoje em dia temos um estilo que tem se tornado um pouco ouvido em quase toda a parte do país, que é um estilo que vem de Niassa, denominado Kadoda. É um estilo que, aproveitado como deve ser, pode, de facto, transformar Moçambique em um Estado uno. Então, esses são instrumentos que podem ser pegos. Temos, a título de exemplo, a África do Sul tem um estilo amapiano, hoje é escutado em quase todos os níveis. Um exemplo, nós na altura tínhamos música para o público da cidade e tínhamos música para o público do campo e da zona suburbana, mas hoje estamos a perceber que a mesma música que se escuta no campo é a mesma música que se escuta no campo. Aí é através desse estilo musical amapiano que é produzido na África do Sul. Então, ele não só conseguiu unificar o povo sul-africano, mas também além fronteiras. Então, é preciso que aqui em Moçambique também criemos políticas do género para que, de facto, tenhamos um povo unido, não só através de uma tocha que vai passeando de Zumbo ao Índico, mas também de Rovuma ao Maputo, como sendo algo que traz consigo um simbolismo. Nunca vi algo que tenha como prioridade ou que tenha como objetivo unir os moçambicanos a passear fortemente escoltado. Ou seja, a tocha é mais importante que os nossos alunos que estão em salas de aulas, assim que estamos entrando no inverno, vão sofrer de frio e começamos a perceber que não há uma valorização em termos de capital humano, que são as pessoas que temos aqui em Moçambique, e os instrumentos que julgamos que são, de facto, simbolismos de alguma ideia política que nós temos. Exato, Desculpa, muito obrigado. Sim, desculpa, já que são mais 2 minutos para podermos avançar. É uma questão tão simples como esta. Vou começar pelo Dr. Mulungu. Efetivamente, eu trouxe este exemplo porque eu vi pela primeira vez iranianos sentados com americanos naquele Mundial que o Irã jogou com a América. Estavam todos sentados, misturados. Quer dizer, quando o americano não quer sentir nem um cheiro do véu, mas estavam lá todos juntos, sentados e assistiram o futebol. Por isso, o futebol pode nos ajudar a perceber melhor o que é que nós somos, o que é que nós queremos, e depois é uma fonte de rendimento, uma fonte de dinheiro. Lamentavelmente, não é isso que está-se a fazer no meu país. Queria comentar também um bocadinho a questão que levantas aqui da saúde. Eu passei do hospital provincial ontem porque fui doar sangue, sou doador de sangue, fiz a minha doação número 101. Passei do hospital provincial passei para o hospital Zé Macam. A conversa que eu ouvi é que muita gente não há de aderir a essa greve por causa do comportamento do presidente da Associação do Pessoal de Saúde. As pessoas estão a ficar cansadas com este senhor. Dizem que já destituiu todas as pessoas que formaram a direção com ele. Ele é o único que tem valor. Quer dizer, o associativismo não se faz assim. Nem o régulo, que nasce com poder, tem os seus medodas. Se você for a Suazilândia agora, há de apanhar Correia em Jamin. O Maseco é primeiro-ministro. O Similane é primeiro-ministro. Então se pode juntar tudo numa única pessoa. Quando uma organização só tem uma única pessoa, independente da capacidade que ele tenha, essa
a organização está condenada ao fracasso. O único que era omnipresente era o Cristo. Mas mesmo o Cristo, encontramos aí nomes sonantes. Do próprio Judas Iscariote, que se destacou no primeiro momento. Encontramos nomes sonantes. Do João Evangelista. Encontramos nomes sonantes. De muitos tantos outros. Então eu sou contra todo que é partido que só tem uma pessoa. Nós temos exemplos de partidos desde que surgiram, só conhecemos. Nem a esposa dele faz parte do partido, mas é partido, é partido. Então, a associação do pessoal de saúde tem de passar essa fase. Tem de se reorganizar e saber discutir coisas. Quando se vai à audiência, não vai sozinho, senhor presidente da associação. É acusado de ir sozinho lá. Não tem testemunha. Tem que unir de facas, tem de ter testemunhas. Se ele representa a associação, tem que ir com 3, 4 pessoas. Assim como faz a associação médica. Eu nunca vi alguém da associação médica que era reunião sozinho. Nunca vi o bastonário dos enfermeiros que era reunião sozinho. Nunca vi o bastonário da ordem dos médicos que era reunião sozinho. Por que que ele tem de ir sozinho? Sou solidário à luta dos enfermeiros, porque é justa, e do outro pessoal de saúde, porque também merece, mas parece que fizeram má escolha do seu alto dirigente. Exato, muito obrigado, caros painelistas. E assim também, caro telespectador, pode deixar ficar os seus pontos prévios nos comentários deste programa. E também nós vamos tomar a devida atenção e acatar aquilo que são as considerações. Porém, hoje nós vamos falar de 3 temas importantes. A principal, a primeira parte, nós vamos falar da questão do atentado ao assassinato do Joel Amaral, o mais conhecido por MC Trufafá. E depois vamos falar da questão que a Procuradoria-Geral da República que vai arquivar o processo das dívidas ocultas que envolve o Manuel Chang, vai arquivar este processo. E por fim, vamos falar, quando o tempo nos sobrar, a questão dos quartéis. E também o deputado Mchanga já havia deixado nos seus pontos prévios a falta de alimentação nas forças de defesa e segurança. Para começar mesmo, eu vou começar, desculpa a redundância, com o Dr. Mulungu. Moçambique tem vivido tempos sombrios no que diz respeito à tentativa de figuras sonantes, que algumas têm destaque na praça, e desta vez, no último domingo, foi o azar do MC Trufafá, Joel Amaral, que sofreu atentado à vida, e ele está nesse momento a receber cuidados no hospital de Quelimane. Olhando para esses acontecimentos, poderia haver aqui uma relação direta entre estes atentados com alguns atos políticos que já estamos a sentir aqui que de forma negativa no território nacional? Bem, é assim, tratando-se do Joel Amaral, alguém ligado ao Venâncio Mondlane, e também tendo em conta aquilo que é o nosso ambiente político a nível nacional, sempre vai se direcionar todas as atenções à ideia de existência de uma mão política no meio disso tudo. É verdade que pode ser que sim, mas também pode ser que não. Isso dependerá muito daquilo que for o empenho de grupos, organizações como o Serviço Nacional de Investigação Criminal, vulgo CERNIC, para de facto trazer aqui dados concisos acerca deste assunto. Mas temos que perceber que o que mina esta situação toda é que, buscando aqui uma história breve, temos o discurso do Presidente da República, na qual ele falava, se calhar, de chorar sangue e também dos cabecilhas das manifestações que já estavam ou tinham sido identificadas e que seriam responsabilizados. Isto vindo de um chefe, de um comandante em chefe, soa a uma ordem para todos os dispositivos de segurança ou de busca e captura a nível nacional. Então, podemos olhar para este cenário como sendo, se calhar, um cumprimento daquilo que foi dito pelo Presidente da República em parte. Numa outra vertente, podemos olhar para isso como sendo oportunismo
de alguns grupos que detêm armas e têm esta capacidade de escolher a quem eles vão tirar vida no final do dia. E esses grupos fazem-no com o objetivo, se calhar, no final, justificar que eles estão a fazer uma determinada limpeza na casa. Pode ser isso. Numa outra vertente, nós podemos olhar para isso como sendo algo que deriva daquilo que são as relações do dia a dia do próprio Joel Amaral, ou seja, pode ter tido uma rixa com algum tipo de indivíduo e este indivíduo, de facto, concluiu que, tirando a vida do Amaral, podia, de facto, se vingar. Então, temos aqui várias hipóteses por levantar, mas o que fica mais evidente aqui é a questão do crime. O crime está lá, foi consumado. Então, há uma necessidade de se responsabilizar essas pessoas que, de facto, atentaram contra o Amaral. O Amaral, antes de ser apoiante do Venâncio, antes era apoiante da Renamo, ele é um cidadão moçambicano. Sendo um cidadão moçambicano, goza dos mesmos direitos e deveres que nós todos como moçambicanos. Então, as instituições devem demonstrar de forma imparcial aqui resultados satisfatórios. O outro, porém, é que isto demonstra que ainda a nível nacional temos aqui uma intolerância, ou seja, não respeitamos um direito fundamental ou um preceito democrático fundamental, que é o direito à oposição. Esta forma de alvejar ou procurar para silenciar grupos da oposição demonstra que ainda somos intolerantes à existência de pessoas que pensam o contrário daquilo que nós pensamos. Isso em parte. Numa outra vertente, a liberdade de expressão também fica minada neste processo todo. Eu não vejo nenhuma ameaça nas palavras musicais ou nos versos musicais do MC Trufafá. Quando ele os canta, é apoio a quem quer que seja, porque a música ela não foi criada para apoiar o Venâncio genuinamente. Ele desde canta isso quando estava na Renamo. Então, não vejo aqui termos ofensivos como tal, apesar de nós termos tido ali uma percepção de que, se calhar, nesta música do Trufafá podia ter lá um determinado tipo de insulto, mas depois foi esclarecido que na versão original não temos isso. Então, nós estamos num ambiente em que devia-se respeitar primeiro a vida humana e depois todos os direitos, como a oposição e também a liberdade de expressão. O outro maior problema é o posicionamento do presidente. Ele solidariza-se. Não pode só solidarizar-se com este tipo de cenário. Ele deve, mas projetar aqui uma imagem de quem está preocupado com os crimes que acontecem na sua casa, à luz do dia, ou mesmo também de noite. Porque deve, de facto, procurar aqui mecanismos para poder esclarecer isso. Ou seja, usar as instituições para que elas possam ir atrás da informação para esclarecer esse tipo de crimes. E uma coisa, não se faz uma festa ou um convívio na sua casa sem o seu conhecimento. O chefe da família deve ter conhecimento e dominar qualquer tipo de fenômeno que acontece no seu quintal. Ou seja, então, aqui estamos perante uma situação em que o presidente, ele querendo ou estando com vontade, pode ajudar a toda esta nação a esclarecer esse tipo de crime. Agora, nós vimos também o Venâncio a fazer um aproveitamento político deste fenômeno. É verdade, pode fazer um aproveitamento político, mas deve demonstrar, em algum momento, mesmo nesta ausência de legitimidade das instituições, algum respeito às instituições, porque no final nós percebemos que o discurso de Venâncio vai em apelo às instituições para que haja um esclarecimento deste crime. E estes apelos são importantes que sejam demonstrados porque vislumbram que ainda há uma pequena confiança naquilo que são as nossas instituições. Agora, a sociedade no geral deve solidarizar-se primeiro com a pessoa do Amaral, segundo, com a sua família, terceiro, com o seu grupo político. É verdade que não há um agrupamento com uma denominação clara. Ainda está em processo de criação, se calhar, o partido Anamalal, mas pode-se solidarizar-se com o grupo político que ele tanto apoia, que é Venâncio e outros.
Então, se calhar eu vejo isso nesses moldes. Só uma pergunta de insistência, mesmo segundo aquilo que esteve a deixar como opinião, olhando para aquilo que é o aproveitamento político destes acontecimentos. Tivemos um caso do dia 23, depois do assassinato de Paulo Guambe e do Elvino Dias, houve aqui uma manifestação. Tivemos outros casos que foram acontecendo, como, por exemplo, o sequestro daquele empresário que depois foi acompanhado dias depois com uma manifestação. E tivemos também, a título de exemplo, este caso que acabou de acontecer em Quelimane, em que já acompanhamos aqui algumas passeatas do próprio Venâncio Mondlane. Será que aqui haveria uma ligação entre estes acontecimentos ou apenas são meras coincidências? Porque temos aqui a fase da criação do partido Ana Malala. Há quem diga que há necessidade de haver uma pressão por parte das entidades responsável para formalizar a criação deste partido, mas há quem diga que não, este partido vai criar, vão tentar criar qualquer forma de não acontecer o registro deste partido. Será que estes acontecimentos, sobretudo o caso de Joel Amaral, teriam uma ligação com este aproveitamento político? Bem, quando estamos em ambientes de supostos rastilhos revolucionários, temos que perceber que as tentativas de diminuição ou de obliteração desta tentativa de surgimento desta revolução, elas elevam a imagem desta revolução. Só para perceber, quando nós tivemos o impedimento da entrada de Venâncio Mondlane em Angola, elevou a sua imagem dentro da própria Angola e da própria UNITA dentro da Angola. Ou seja, é no calor da vitimização onde há um aproveitamento político e isto resulta em um ganho em termos de imagem. Então, estes fenómenos todos, este atentado contra o Amaral não só eleva a imagem do próprio Venâncio e seu grupo, mas também do próprio Amaral. O Amaral, muita gente conhecia a música, não conhecia a imagem do Amaral. Mas no último final de semana nós tivemos aqui uma partilha da sua imagem. Então, muita gente passou a conhecer este Amaral. Então, temos que saber que a nível político, esses fenômenos todos sempre serão aproveitados, a bem ou a mal. Por quê? Nós ficamos, desde 94, que tivemos as primeiras eleições, ainda não tínhamos um campo político prático que nos proporcionasse uma ideia de aproveitamento político. Sempre andamos ali, a Renamo tentou sempre fazer isto, mas como fazia num ambiente em que não tinha uma oposição, ou seja, pessoas com a mesma capacidade ou percepção, então parecia algo inútil. Mas agora estamos num nível onde temos vários canais de informação, temos as redes sociais que canalizam a informação de uma forma muito flexível, então isto possibilita que as encenações a nível da política, mas também os aproveitamentos tenham mais espaço. Então, isso, em parte, vai elevar também essas imagens e essa ideia de criação do partido Ana Malala. Agora, este partido só pode ser inviabilizado caso não consiga reunir os requisitos legalmente pedidos pelas instituições de justiça para a criação de uma organização. Em uma outra vertente, não vejo um instrumento ou um mecanismo para inviabilizar uma criação de uma organização com política a nível nacional. Exato, obrigado. Houve mesmo com Orlando. Orlando, olhando para aquilo que foi o posicionamento do presidente da República de Moçambique, Daniel Chapo, solidarizou-se e também condenou este ato da tentativa de assassinato contra o Joel Amaral. E por outro lado também temos o Venâncio Mondlane, que foi até o hospital, que tentou buscar aqui e até fez uma ameaça de acionar aqui o Turbo 24 caso isto continue a acontecer. E também tivemos um episódio em que ambas partes tiveram um acordo, assim um encontro em que acordaram que deviam cessar aqui
esta perseguição e tentativa. Como que olha para este fenómeno, um breve olhar sobre pontos fortes e fracos deste acontecimento? Muito obrigado. É o seguinte, o chefe de Estado fez um discurso de formalidade técnico, né? Ele continua sendo um estadista e não só. Ele foi proclamado presidente da República em uma situação atípica, e qualquer um naquela situação pode normalmente fazer um discurso, né, que demonstre o amor, o afeto pelo seu povo. E o chefe de Estado fez um discurso político. O chefe de Estado deve fazer um discurso, mas se tem que instar ao comandante provincial da Zambésia, ao seu diretor, chefe de operações para e tal, em curto tempo, tenho certeza que, instando a uma responsabilidade deste dirigente, haveria assim um esclarecimento. Um crime que aconteceu, pelas imagens e vídeos, aconteceu, tempo depois houve um acidente com os mesmos miliantes. Vimos ali um carro rato branco, foi vídeo filmado, que estava nesta situação de perseguição deste ativista. Então, o que deve acontecer não só o discurso. Os discursos são de anos. É um assunto que, na altura, se vamos já verificar, voltar um pouco para trás, a Renamo já vinha falando sobre isso. Não vale a pena falar. Temos que instar os dirigentes a ser responsabilizados. O juramento da polícia tem de forma genérica, que todo mundo vai lá postar o juramento sobre servir ao povo. Mas também deveria haver uma especificidade. Depois daquele juramento, haver um juramento específico destes dirigentes. Que, olha, em caso de situação de delito, que é o caso é preço, qual é a responsabilização deste dirigente para o esclarecimento deste caso? Há um discurso que estamos aqui a crescer, vamos ficar velhos, o discurso é o mesmo, repudiamos aquele atentado, por aí tal. É um facto, nós não negamos que qualquer pai pode clamar, mas é como sente este pai. Se este filho foi aleijado, qual é o sentimento do enteado, de um filho, de um sobrinho e de um vizinho? Este sentimento que o chefe de Estado deve trazer aqui. Aquele tipo de discurso é tipo, ok, tive conhecimento e não posso ficar a par. Devo me solidarizar com este indivíduo. Mas qual é o grau de responsabilidade que o chefe de Estado instou ao comandante provincial, aos chefes de operações e aos polícias que estiveram lá a fazer o trabalho durante 24 horas? Porque se não houver a responsabilização específica e técnica operativa, este assunto de baleamentos, de mortos, será, o ponto de cada dia, mas não é responsabilização. Vimos aí por aí tal. Depois, vamos um pouco para trás, o assunto de manifestações do que aconteceu em Rolene. Só o discurso do ministro do Interior deixou a desejar. E qual é o garante agora que aquele discurso é um discurso de um pai que sente pelo filho que foi ferido? Então, há que buscarmos aqui a dupla responsabilização do chefe de Estado em relação ao seu povo e não só a quem estava ou a quem foi instado, a quem foi dado o cargo naquela província de garantir a segurança. Como que isso termina? Porque só termina o discurso. Aqueles indivíduos fizeram aquilo ali. Não só somente, porque aqui levanta-se a hipótese que não, pode ser civil que teve arma, por aí e tal. Eu tenho minhas dúvidas sobre isso. Porque o indivíduo que eventualmente pegou na arma e foi diretamente e soube e como atirar aquelas pessoas, só os indivíduos sem domínio da arma, deveria haver disparos de qualquer maneira, mas foram balas direcionadas a um indivíduo, né, de uma forma concreta e com objetivo claro. A partir do momento que leva já a arma, atira na cabeça, qual é o objetivo? Entrar na vida da pessoa. E o objetivo era aquele. Houve falha, sim, porque não se logrou o objetivo, que era tirar a vida daquele indivíduo. Mas é complicado. A política hoje em dia em Moçambique, ou em África, está a ganhar uma nova dimensão. Há um episódio que vínhamos lá desde o início e que a Frelimo vem ocultando nos jovens. Não, a Renamo é problemático, é uma sangaíça, porque mata por aí e tal. Esta narrativa caiu por terra. Por que caiu por terra? Porque hoje em dia temos políticos que já encaram a política de uma outra forma. Sem arma, simplesmente com o telefone. E o que acontece agora? A fórmula em que já vinha se exercendo a política já não ganha espaço. Por isso que agora há a tendência de fazer abate, assim pode dizer, né, dos que pensam diferente, de uma forma já diferente. Isso é muito errado. Deveria ser aqui o regime, o sistema, ver que não. O povo hoje em dia tem uma outra visão. Os telefones, a tecnologia trouxe uma outra celeridade de percepção ou de informações a tempo útil.
Isso deveria parar. A política não pode ser feita por armas, nem por ameaças. A política deve ser feita por pensar diferente, trazer à tona as informações reais, o que o povo precisa, como é que deve ser exercida a política. Mas não é o caso, é para isso. Então, essas questões de vida, estamos numa situação em que a vida já não é valorizada, né? Quem tem valor hoje em dia é quem pertence ao regime X, ao sistema X. Se pensa diferente, já não pode. Isto é muito errado. Então, temos que sair desta. O chefe do Estado, sim, deu discurso, mas tem que trazer aqui a responsabilização do próprio comandante provincial, que ele mesmo é que patenteou. A direção máxima do Ministério do Interior é que deu a proposta para conhecer as capacidades e habilidades deste dirigente. Então, há este crime macabro, como é que deve ser esclarecido? Em caso de qualquer crime de gênero e não haver esclarecimento, o que advém a posterior? Essa é que é a grande questão. Mas se isso não acontecer, vamos sempre em debates, vamos sempre em discussões, mas que no fundo falta questões técnicas e a questão do grau de responsabilização. Exato, muito obrigado, Sr. Orlando. Vou mesmo para o deputado Muxanga, olhando para este cenário todo, de quem é a culpa, a quem deve ser chamada a responsabilidade? As Forças de Defesa e Segurança, que juraram defender as pessoas e bens que circulam em todo o território da República de Moçambique. Nós demos armas, demos fardamento a eles, estamos a pagar salário, até estamos a exigir que eles tenham condições, tenham viaturas, porque devem nos garantir a segurança. Agora, se eles não nos garantem a segurança, não vale a pena termos polícia. Não vale a pena termos Serenic. Se nós temos tribunais que não julgam em tempo útil, não vale a pena termos tribunais. Por isso que há pessoas agora que acham que, se calhar, se nós irmos aquele sistema da Arábia Saudita, onde os tribunais são islâmicos e as regras são aqueles que estão no Alcorão, seria a melhor coisa. Porque aqui só estamos a alimentar um grupo de pessoas que não vale nada. Então, o Presidente da República tem de deixar de lamentar. Quando há falecimento em casa, os mais velhos não choram com as crianças. Eles devem dar alguma questão de segurança. E depois o próprio presidente comete mais um erro. Quando chega em Nhambane e diz que não, quem semeia ventos, quem semeia tempestade acolhe ventos, depois diz que quem faz discurso de ódio há de acolher o ódio. Então significa que o presidente sabe o que o jovem pode ter dito e conhece a pessoa que ficou ofendida, ou o grupo de pessoas que ficaram ofendidas. Então ele pode ser chamado a Serenic para colaborar, dando indicações claras de quem são as pessoas, o móvel de crime, se é a tal música antiga ou é a música nova, se foi um comício popular ou o que aconteceu. Então eu penso que o presidente, em algum momento, tem de deixar de se meter em polêmicas, porque está a demonstrar falta de preparação. E não fica bem termos um problema, um presidente dessa natureza. Ouvi agora uma notícia da Amnistia Internacional que pediu comentário do governo moçambicano. O governo moçambicano negou comentar as questões da violação dos direitos humanos em Moçambique. O governo moçambicano conhece a dimensão da Amnistia Internacional e sabe o que vai acontecer com o mundo em relação a Moçambique. Há caminhos que nós achamos que são os melhores, mas esses caminhos levam-nos para o inferno. Está ali o Trump, que entrou com muita força, desta vez ganhou eleições com toda a clareza, mas já estragou tudo. Agora que eu estava a vir aqui, estava a escutar o noticiário das 13h12 em Portugal. O Trump agora já está a pedir aos chineses para ser os chineses a dizer que eu quero isto. Os chineses dizem que eu não quero nada. Eu não quero nada contigo. Você coloca as taxas que você quiser, quer me cobrar 200%, 300%, cobra-me. Eu mando-te passear, eu fico com o mundo. Você vai viajar sozinho. O que Trump ganhou com aquela vaidade toda? Foi ganhar abismo. Foi igual àquele senhor que foi dançar na latrina, porque o irmão faleceu e tinha saudade de ficar a fazer com pitacofa com a cunhada. Estava lá a dançar e ele a celebrar. Samina, Samina, Samina. As tantas, a latrina arrebentou, ele caiu na cova. As crianças estavam ali. Ele estava a cantar a titia aqui. Dizia aquela beleza da titia fica para ele. Aquelas maminhas da titia ficam para ele. Aquele rabinho da titia fica para ele.
A latrina arrebentou, ele caiu. É o que está acontecendo com Trump. Eu espero que as autoridades moçambicanas evitem cair na latrina. Porque depois de cair na latrina, ninguém vai te ver com respeito. Quando você sai da latrina com excrementos toda a cara. Sabe que, mesmo quando você tem cólera, depois de você dispensar aquelas coisas nas suas casas, você pode fica uma vergonha autêntica. Por isso é uma das doenças que ninguém gosta de ter e ninguém quer. Então, eu acho, sinceramente, que as forças de defesa e segurança, as forças policiais, os dirigentes do Estado moçambicano devem aprender de uma vez por todas. As crianças que estão a ficar sem pais, porque estão a ser assassinados por dirigentes da Frelimo, cujos esses dirigentes também têm filhos aqui. A minha geração pode não se vingar. Mas os meus filhos vão saber quem baleou fulano é fulano de tal. Vão ficar só a vingar. Temos aquela história de Palestina, de Israel e palestinianos. Não termina por causa da história dos seus bisavós. Os palestinianos juraram morrer todos a lutarem pela terra. Israel também diz que está a matar para poder existir. Mas é verdade para você existir como Estado precisa de matar? Naqueles moldes em que está-se a matar? Destruir cidade e tornar tudo ruínas? Eu acredito que não. Portanto, mais uma vez queremos apelar que as forças de defesa e segurança mandem parar com estes excessos que estamos a assistir na República de Moçambique. Exato, obrigado António Muxanga. Neste momento vamos passar para o próximo bloco. Eu mesmo começo ainda para quebrar gelo com Alves Mulongo sobre um olhar que já data de 2003, em que os Estados Unidos pediu a extradição de Manuel Chang para enfrentar acusações de fraude e lavagem de dinheiro no que envolveu o escândalo de dívidas ocultas, e também em janeiro deste ano ele foi condenado a 8 anos de prisão, o que quer dizer que, foi condenado sim a 8 anos e meio de prisão, e considerando 6 meses que já tinha passado na África do Sul e também o período em que está, estima-se que volte, ou melhor, que falta uma coisa por ali de 2 anos e meio por cumprir. E assim ouvimos aqui o pronunciamento da Procuradoria-Geral da República, que decidiu arquivar o processo que envolve o Manuel Chang no âmbito do escândalo das dívidas ocultas. O que quer dizer que assim que o Manuel Chang retornar ao país, ele está livre, é um homem livre e poderá não enfrentar as novas acusações relativamente a este caso. Sobre um olhar destes fundamentos, o que poderia ter levado a Procuradoria-Geral da República a decidir a arquivar este processo autônomo de Manuel Chang? Bem, eu não tenho sim domínio técnico de assuntos jurídicos, mas parece-me que a Procuradoria julgou que se calhar os motivos pelos quais queria ouvir o Manuel Chang, se calhar aqui abriram um processo contra o antigo ministro e que pudesse culminar com uma condenação ou não. De facto foi o que aconteceu nos Estados Unidos da América, então não vai de facto voltar a julgar o Manuel Chang pelos mesmos crimes. Eu penso se calhar por aí, mas deve ter uma explicação técnica e isso tudo. Mas no ambiente político nós estamos numa onda de alteração do quadro político nacional. Há um surgimento de movimentos que de facto têm olhado a política de uma forma diferenciada, e isso é muito bom porque demonstra que estamos a evoluir. Em parte nós podemos olhar para isso como uma tentativa de abafar o caso. Quando se diz que é uma tentativa de abafar o caso, significa que o judicial tem, ou seja, o judicial é instrumentalizado diretamente pelo poder político, e o poder político tem de facto movimentado este instrumento ao seu favor para que de facto não o prejudique naquilo que é a operacionalização daquilo que são as decisões enquanto governo. Então, nestes moldes, nós percebemos que tentam evitar muita exposição
do caso e, de facto, nós estamos a perceber que em Moçambique ainda não temos a cultura de transparência. Quando falo da cultura de transparência, é que havia uma necessidade da Procuradoria-Geral da República explicar ao povo moçambicano por que está a arquivar este processo, quais foram as bases, o que lhe fez, se calhar, chegar a essa decisão. E nós não temos esse tipo de esclarecimento. É verdade que parece-me que, por lei, o Procurador-Geral ele responde ao Presidente da República, mas podia a instituição responder ao povo moçambicano. Mas também temos aqui a questão da conivência do judiciário. É que a ideia de conivência do judiciário nos leva a uma ideia ou percepção de que aquela movimentação toda que Moçambique fez quando Manuel Chang foi detido ou capturado na África do Sul era mais ou menos uma tentativa de lavagem de imagem por parte do Estado moçambicano. Não era uma movimentação no sentido de querer esclarecer para que as instituições cá a nível nacional pudessem julgar o próprio Manuel Chang, o que teria sido muito bom, ia demonstrar que nós estamos preocupados com a causa. Mas aquilo demonstrou que era uma tentativa de lavar a própria imagem do governo. Então, depois temos aqui um desrespeito às instituições democráticas. Isto também traduz-se em um desrespeito às instituições democráticas. De que forma? Nós temos uma funcionalidade de um ambiente político e judicial que é muito problemático. E no seu problemático não há ainda necessidades de demonstrar que essas instituições elas são tão ilegítimas ao ponto de tomarem decisões de uma forma oculta, ou seja, de uma forma não muito esclarecedora, porque quando nós estamos em ambientes democráticos, as coisas são feitas de uma forma clara, o público tem domínio da informação, todas as esferas sociais conseguem de facto perceber que há, de facto, uma necessidade, tendo em conta com aquilo que é o fundamento, de facto, arquivar este tipo de processo. Depois temos aqui a questão do aparelhamento do judicial. O aparelhamento do judicial pressupõe a ideia de que, se calhar, por estarem nomeados para locais estratégicos do Poder Judicial, pessoas que dividem o mesmo tipo de ideologia, ou seja, são pessoas que não têm uma liberdade em termos de pensamento, são pessoas que estão ali agrupados para satisfazer uma determinada funcionalidade de uma máquina, obedecendo um determinado tipo de padrão. Nós percebemos que, de facto, esta decisão ela pode ter sido tomada para esfriar ao máximo este processo todo, porque o julgamento assim na tenda de BO está atrelado a este processo que leva o Manuel Chang a Estados Unidos da América, e ela julgou questões de comissões, ou seja, pessoas que receberam comissões na contratação da dívida. Não ficou muito clara sobre a ideia do valor da dívida, como é que ela foi de facto gerida a nível nacional. E o outro, porém, é que o próprio Manuel Chang, neste processo a nível dos Estados Unidos da América, ele foi julgado tendo em conta aquilo que é um ambiente jurídico norte-americano. Então, eu não creio que haja uma proporcionalidade a nível legal entre Estados Unidos e Moçambique. Há alguma coisa, se calhar, que nós aqui dentro podíamos julgar neste processo. E também nós tivemos o processo ganho a nível de Londres, na qual não se percebeu muito bem qual é a soberania de um tribunal de Londres em condenar uma instituição que está na Suíça em volta de um processo que Moçambique também está muito ligado. E houve aqui uma suposta perdão da dívida, ou seja, uma redução de cerca de mil milhões de dólares para cerca de 220 milhões de dólares. Então, há muita coisa que, se calhar, se nós tivéssemos neste presídio alguém que entende muito de direito, podia nos ajudar a desmistificar, ou seja, tecnicamente a trazer explicações de forma muito mais aprofundada
para podermos entender este marasmos todos que estamos a vivenciar a nível nacional. É verdade que há muita coisa que permanecerá, mesmo a nível técnico, em zona de penumbra, porque Moçambique é um Estado especialista em esconder algumas informações, tendo em conta aquilo que são as suas próprias decisões que vem tomando. Exato. Vou pedir só alguns segundos. Eu vou passar a palavra para o deputado Machado, que depois volto consigo. É assim, este processo obedeceu aquilo que as normas emanam. Há quem diz que houve erro das organizações nacionais que foram à África do Sul fazer pressão. Com ou sem ida das organizações de Moçambique para a África do Sul, Manuel Chang não vinha para Moçambique. Não vinha para Moçambique por quê? Porque a data da detenção de Manuel Chang não tinha processo na República de Moçambique. Então, quem estava ofendido à data da detenção são os Estados Unidos da América. Sim. Segundo os Estados Unidos da América, tem acordo de extradição com a África do Sul. Moçambique não tem acordo de extradição com a África do Sul. Razão pela qual há um senhor que está lá há quase 2 anos, que era sequestrador aqui, que Moçambique pediu, até foi preso a pedido de Moçambique. Já teve problemas para extraditar uma pessoa que praticou crimes diretos aqui. Manuel Chang praticou duplo crime, ou triplo crime. Violou a legislação moçambicana ao assinar as garantias, violando a lei orçamentária. Segundo, recebeu suborno, violando a lei americana. Terceiro, apareceu uma Leane a vender os bilhetes. Por quem foi vender os bilhetes lá não foi o Chang. Então, só que o Chang é quem criou condições de haver esses bilhetes que você chega, carrega e vai vender. E quando está a burlar, porque esses bilhetes não valem. Quer dizer, é a história de quem rouba uma mala que está cheia de dinheiro falso. Depois, quando é apanhado, diz que não, é isto aqui eu roubei na casa do fulano. Depois está-se a perseguir aquele fulano. No lugar de perseguir quem trouxe. Se calhar o Estado moçambicano teve medo desta discussão. Porque o Maleane também devia ir lá aos Estados Unidos da América para explicar o que é que moveu a vender coisas que ele sabia que eram falsas. Manuel Chang, na acusação de ter assinado as garantias, ficou claro que não foi por livre e espontânea vontade dele. Foi porque houve uma orientação de nível superior, dado pelo chefe do governo da altura, por pressão do antigo ministro da Defesa da altura e diretor-geral do CISI da altura. Mas aqui é uma questão. É que Manuel Chang não presta contas ao diretor-geral do CISI, nem presta contas ao ministro da Defesa. O chefe dele é o chefe do governo. Nós tivemos aqui uma questão muito interessante deste processo de Londres, em que os próprios pagadores do suborno, os beneficiários da maior parte do dinheiro, disseram com clareza que nós mandamos dinheiro para fulano de tal, em nome de Chico Speak, mandamos dinheiro para o fulano de tal, em nome de sei lá, eles deram um bordurô do dinheiro que mandaram e as respectivas contas. Aquela empresa britânica que veio fazer investigação aqui, a Kroll, confirmou esses dados. Para dizer que informação no seu sentido real, de quanto é que todo aquele grupo recebeu, quanto dinheiro cada um recebeu, já está presente no processo. Só que o povo gostaria de ouvir o Manuel Chang dizer que eu recebi a orientação do chefe do governo fulano de tal. Mas eu penso que isso não é tão relevante. O relevante é que Manuel Chang, a própria Procuradoria confirma que pagou pelo menos 7 milhões de dólares. Eu participei numa das sessões de julgamento de Manuel Chang na África do Sul, onde quando ele estava a tentar dizer que ele tinha direito de uma justiça clara e segura, lhe perguntaram se ele sabia quantas crianças morreram por causa das dívidas ocultas autorizadas por ele, quantas mulheres grávidas, quantos enfermeiros ficaram privados de boas remunerações, quantos médicos, quantos militares, quanta gente ficou descontente contra o Estado moçambicano por causa das ações dele. O que é que ele mereceria?
O Manuel Chang não conseguiu dizer nada, ficou calado. O que está em causa neste preciso momento é que o Manuel Chang foi julgado e condenado. Foi condenado a 8 anos e meio. Cumpriu 5 anos na África do Sul. Está há 1 ano na África do Sul, nos Estados Unidos da América. Faltam 2 anos e meio. Dá 8 anos e meio. Os outros foram julgados na República de Moçambique. Ninguém teve 17 anos. E do que se diz, todos eles vão para casa depois de fazer a metade. Desde que cumpram com aquilo que a lei impõe. Manuel Chang, pelo menos, já devolveu o dinheiro que recebeu do suborno. Ficou na cadeia por ter autorizado coisas proibidas na República de Moçambique. E alguém ter carregado estas coisas para burlar os americanos. A minha questão é, o que se faz da Exaltina Lucas, aquela que era vice-ministra, que era diretora de Tesouro? O que se faz do governador do banco, antigo governador do banco, que também autorizou estas situações? Como é que o Estado vai recolher o dinheiro do suborno recebido por Rosário, recebido por Nhangumele, recebido por Tandani e recebido por filho do Gebuza? Manuel Chang já resolveu esses problemas. Os outros como é que devolvem? A outra questão importante neste processo é que, para além de tudo isto, a própria imagem de Manuel Chang ficou totalmente beliscada. E ele serviu de lição, de cobaia para todos nós aprendermos que ninguém está autorizado a cumprir ordens ilegais. O que a lei proíbe, independente de quem te manda fazer, ainda que seja diabo, com seus chifres ou seus 20 rabos, você tem a obrigação de resistir. A última questão, ainda neste processo, é perceber que, havendo necessidade de rastrear um dinheiro que todos eles receberam, o antigo chefe do governo, o antigo ministro da Defesa, o ministro do Interior da altura, outros elementos, há condições deles terem isso, porque Bustani já desembolsou tudo. E quem estava a autorizar, quem mandava transferir o dinheiro era o Bustani. Bustani tem todos os borduros. Nós perdemos a oportunidade de pedir aos americanos para nos ajudarem a julgar o processo. Porque esta coisa de trazer o Bustani em Moçambique, não vem fazer nada ao Bustani aqui. O próprio dono das empresas que burlou Moçambique acabou morrendo. Foi bonito o processo ser julgado na Grã-Bretanha, porque isto foi um acordo a que as partes chegaram. Isto aqui, o tribunal competente para resolver. Estamos a fazer negócios na França, com moçambicanos, e nós somos libaneses, vivendo num determinado país, fora do Líbano. Escolheram o tribunal por consenso, não é? O nosso tribunal é de ser de Londres. E o tribunal de Londres está a cumprir o seu papel. Agora, aqui a questão que se levanta é como responsabilizar os outros que receberam dinheiro, ainda que seja menos de 2 bilhões de dólares. A questão que se levanta agora é como recuperar o dinheiro que pagou-se e devolver-se aos bancos, porque alguns bancos entraram no negócio de forma livre. Por exemplo, o Banco Russo não cobrou nenhuma comissão. O Banco Russo pensou que aquele era um negócio limpo. O Banco Português entrou a pensar que era um negócio limpo. Agora, o outro banco, esse da Suíça, Crédito Suíço. o Crédito Suíço, os seus executivos confirmaram. Depois de abandonar a Crédito Suíço, foram nomeados diretores dessas empresas que burlaram. Eles próprios é que se entregaram e foram aos Estados Unidos da América para irem confessar os seus pecados. Havendo capacidade daquelas empresas, aquelas empresas são muito ricas. Pagar 10 bilhões não é problema para o Skander Saf. Ele tem patrimônio superior a isso. E tem muito dinheiro.
Estou sendo a fazer chantagem. Já morreu. Morreu, mas não morreu nas empresas. Morreu ele, não morre. A culpa não morre. A culpa não morre. Deixou o patrimônio. Deixou patrimônio. Então, esse patrimônio do Skander Safa pode ser muito bem vendido e devolver o dinheiro do Estado moçambicano. Agora, a questão que se levanta agora é o que a Procuradora-Geral, a antiga Procuradora-Geral, vai vender para devolver os 100 milhões de meticais que andou a gastar a pagar um advogado que dizia que era para trazer o Manuel Changa para Moçambique. Exato, obrigado, deputado Mchanga. Volto mesmo com Orlando José, o seu olhar sobre este assunto do mastermind das dívidas ocultas. Ali o que acontece, por exemplo, vou falar do comunicado do Ministério Público, né? Porque ele está a dizer que se Manuel Changa tivesse sido julgado em Moçambique, teria uma pena superior àquela que teve lá nos Estados Unidos. E a medida penal aqui fala de 8 a 12 anos. E Manuel Changa foi condenado a 8 anos e meio. Então eu acho que há uma controvérsia aqui entre o comunicado e o que a lei diz, né? Porque se diz que será a pena gravosa, qual será a pena gravosa? E o Manuel Changa, vamos já ver que está a falar aqui do Dr. Mchanga, ele praticamente foi honesto, sincero. Pôde devolver o valor, pôde dar alguns esclarecimentos que ajudaram no esclarecimento do processo. E qual a garantia que o Estado moçambicano poderia dar de que não, apesar desse esclarecimento ou desta devolução dos valores dos 7 milhões de dólares, não iam ajudar a atenuar o crime? Ninguém sabe. Então, é um comunicado do Ministério Público só para o inglês ver. Para o inglês ver. Lá nos Estados Unidos, pelo menos, os elementos essenciais do processo desembuchou lá. Os 8 anos são corretos, são passíveis. Olha, outra coisa é que o Ministério Público aqui vai citar, tipo, não, este crime esse assunto já foi ouvido nos Estados Unidos, já aqui não pode ser o mesmo crime, questão de litispendência, por aí e tal. São esses aspectos técnicos, né, que o Ministério Público vai trazer à tona. Mas é exatamente isso. Sim. Porque na República de Moçambique, Sim. ninguém pode ser julgado 2 vezes pelo mesmo crime. Sim. Se eu, por exemplo, você é médico no Hospital Provincial de Maputo, Sim. eu te acuso de homicídio lá, você tem um processo disciplinar que vai correr a nível do Ministério, suponhamos que você for para lá por destacamento. Mas acontece que, a nível local, o tribunal local já julgou. E, sobretudo, quando você é condenado, não há novos dados, você não pode voltar a ser condenado pela mesma ação aqui. Exatamente. Não pode ir a 2 tribunais judiciais para ser julgado pela mesma situação. A mesma coisa acontece com o processo disciplinar. Você não pode ter 2 processos disciplinares do mesmo caso. Você não pode ter processo disciplinar a nível local e depois ter a nível central. É por causa disso que os dirigentes da Frelimo, para facilitarem esta jogada, quando alguém comete crime ao nível mais baixo, antes de fechar o processo disciplinar, transferem a pessoa. Razão pela qual o antigo administrador de Chiuta, lá em Tete, quando roubou dinheiro de 1 milhão de meticais, foram eleger-lhe como primeiro secretário da Frelimo, passou para a província. Porque a jurisdição, sei lá, agora foi eleito secretário do Comitê Central. Aquela é a forma de o proteger. E quem está a o proteger? É o governo de Chapo. Então, por isso que eu digo, de forma clara, que o Chapo, infelizmente, pisca à direita e virá à esquerda. Por isso nunca vamos chegar onde nós pretendemos. Exato. Sim, então, esse será o argumento-chave do Ministério Público sobre esse assunto, que não, já foi julgado o assunto, não há novo dado e não há matéria para ser apreciada. Então, aí mora o assunto. A outra coisa que falta, é que está a falar aqui do Mchanga, questão do investimento. Esses 100 milhões de meticais ou de dólares que foram investidos por advogado, como é que será o seu esclarecimento deste valor? Porque este dinheiro faz parte do investimento deste mesmo problema. E aqui não há transparência do esclarecimento, como que esse dinheiro vai ser esclarecido, como é que isso aqui lesou aos cofres do Estado, esse dinheiro de investimento do advogado, lá, viagens para lá, mandar comissões para lá, tal, é muito dinheiro, hospedagem, é muito investimento. E este dinheiro é aqui onde o Ministério Público vai lesar, aliás, está a lesar os moçambicanos, porque não quer trazer aqui o esclarecimento sobre esse valor. Por isso que quando arquiva o processo, tudo morre. Então, é aqui onde é o problema. Então, o arquivamento do processo é matar todo esse elenco que estiveram envolvidos nesse processo. E há uma coisa mais engraçada, é que nós temos conhecimento que esse julgamento tem a ver com o valor dos subornos, que são 50 milhões de dólares. Deu aqui, ali subdividido.
Mas esse todo bolo aqui, né, aos nossos olhos ou alguns, pensam que esse dinheiro todo, dos 2,2 bilhões de dólares, estão neste pacote todo do julgamento dos subornos. Então, houve aqui falta de clareza sobre esses dados. E acredite, depois de Mano Chang cumprir esse período, ele volta a Moçambique, com o processo arquivado, já não haverá mais esclarecimento sobre o assunto. Mesmo esses envolvidos que aí foram nomeados com o Dr. Mochang, já não vão ser chamados aqui para esse assunto, porque na vista dos nossos concidadãos. Pensa que não, esse julgamento é de todo bolo. Enquanto não. Então, é preciso que essa clareza. E não só. Como não temos a credibilidade do Ministério Público, esse assunto vai morrer por terra. Mas a sorte nossa que temos aqui é a sociedade civil, por sua vez, estão à espera que este assunto, depois de terminar esse assunto do Mano Chang, volta a Moçambique, vai se despoltar a questão do outro valor em causa. Como que esses implicados estão a ser responsabilizados e como estão sendo os processos. Aí haverá outro barulho. Porque a credibilidade de uma justiça moçambicana, ou de qualquer justiça que seja, é trazer todos os dados de forma transparente. Aqui é que temos o assunto técnico e depois temos o assunto político. O assunto político é que pesa mais do que a parte judiciária. Isso que é um pouco grave sobre isso. Então, como que é possível o procurador-geral, quem o nomeia, é o próprio presidente da República. Quem é o presidente da República? É do partido. Quem é o partido? É que está no poder agora. Então, tudo aqui é uma salada russa, mas de uma forma propositada. Imagine só, por causa de ser meticagem, é possível expor um funcionário por causa de ser meticagem. Mas esses todos os dinheiros, há uma tendência de tampar a informação, de toda a informação ficar o que é não ser mais visível. Mas a verdade é uma. Aqui discute-se a questão dos subornos. E o parte de valor ainda está em falta para ser discutido. E os implicados devem ser chamados à justiça. Aqueles que estão na cadeia estão por um pacote, que é, vamos lá, são 25%. Os 75% do pacote está fora, ainda não foi esclarecido, deste valor. Aí tudo fica escondido. Pode ser 2,1, alguma coisa. Exatamente, sim. Então, aqui as coisas não estão bem claras sobre este endividamento público, não está bem claro. Então, cabe a nós cá fora pressionarmos para questões de esclarecimento da outra parte. Exato, muito obrigado, Desculpa, Orlando José. Sim. Eu fiquei com uma dúvida. É que, assim, eu acredito que haja ali vários tipos de delitos que são somados, então vão sendo julgados pelo tribunal. Acho que estou correto. Não, aquele grupo todo Sim. que está preso foi ganhar suborno. Exatamente. Sim, Ganhou dinheiro indevidamente. exatamente. Por isso que o Ndambi diz que ele fez consultoria. E lhe perguntam qual é a consultoria que você fez, porque quando você entrou lá, nas Arábia, disse que você é mecânico. É mecânico de quê? Porque nem bicicleta você sabe reparar. Sim, mas ali falava-se de associação para Sim, delinquir, Sim, sim, peculato. na associação para delinquir, por quê? Porque reuniram. Reuniram. Sim, o peculato. O peculato é para funcionários públicos. O Ndambi não pode ser chamado de peculato. Sim. O outro, o Langa, o Bruno Tandal Langa não pode ser chamado de peculato. O Nhangumelo não pode ser chamado de peculato. Agora, aqueles são funcionários do Estado. Aí sim. Esses sim. Exatamente. Sim, Então, Manuel Chang, para além do peculato, tem um problema de ter autorizado Exatamente. o pagamento, a contratação da dívida. contratação da dívida. Sim. Sim. Violando a lei orçamental da República de Moçambique. Moçambique, sim. Então, Agora, esta parte da violação da lei da República de Moçambique, essa parte não foi julgada. Sim. Sim, é aí mesmo onde eu queria chegar. Exatamente. Porque o que foi julgado nos Estados Unidos da América, em algum momento, não é totalmente cabal aquilo que era o processo a nível nacional. Então, há necessidade, se calhar, de dizer, olha, por estes crimes, o senhor já cumpriu pena. Sim. Mas agora vamos tratar o assunto destes crimes. Agora, arquivar todo o processo. Mas o problema é que esta coisa de violar os procedimentos não é julgado em tribunal judicial. Isso é julgado em tribunal administrativo. Então, querendo, o tribunal administrativo pode acionar esse processo. Exatamente. Mas o tribunal judicial já não. Era mais ou menos isso. Então, aqui há a falta de esclarecimento de muitos pontos, Sim. né? Que até neste momento são pontos escondidos, né? Sim. Escondidos. E veja só, como a nossa PGR tem coragem, é normal vir de uma imprensa de que não, aquele assunto todo ele foi... Até nem vamos falar do assunto. Porque primeiro nem está claro como é que alguém sai da Procuradoria e fica assessor jurídico do presidente. Exatamente. Agora, uma questão que levantaste aqui. Quando eles querem, não é assim. Quem nomeou o Buchile como procurador foi o Guebuza. Sim. Porque o Paulino recusou que eu ficasse na cadeia no dia que me prenderam. Eu fui preso numa segunda-feira. Paulino, no mesmo dia, disse que não era isso que estava a pedir.
negaram ouvir o que o Paulino estava a pedir. O Paulino pediu demissão na quarta-feira. Quinta-feira foi nomeado a Buchile, por Guebuza. E veja que Buchile estava muito longe. Era procuradora de nível provincial. Veio dali diretamente para a Procuradoria-Geral. A mesma coisa que aconteceu com Paulino. Paulino vai que não vá, porque tinha julgado o processo do maior escândalo bancário do país. Buchile tinha tido que processo? Não havia nada, senão relações só do pai da Buchile com Guebuza, que se conheceram naqueles tempos, quando Guebuza era ministro de Transporte e Comunicações, e o pai de Buchile é funcionário da Rádio Moçambique. Mas nem isso funcionou. Buchile atrelou-se ao News para castigar a família Guebuza, humilhar a família Guebuza, e agora atrelou-se à família Chapo, se calhar para humilhar a família News. São coisas complicadas. Exato, muito obrigado. Vamos para a terceira parte do nosso programa. A questão que mesmo levanta são aquelas todas as teorias do Sun Tzu que levantava sobre a arte da guerra, e também estamos aqui, com os nossos quartéis das forças de segurança com falta de alimento. Anteriormente, acompanhamos na semana a questão da nomeação de Júlio Jani como novo Estado-Maior-General. Esse que herdou tropas, assim que alguns consideram tropas sem moral, de Joaquim Ribas, que já estão a reclamar aqui de várias questões. Algumas foi levantada pelo deputado Mchanga, a questão da alimentação, algumas contribuições, etc. Mas, sobretudo, vamos falar sobre esta falta de alimentos. Segundo que acompanhamos, o assunto em questão pode estar relacionado com algumas estratégias de sabotagem interna contra a liderança do próprio exército moçambicano, e também a questão de desenvolver e revitalizar as Forças Armadas de Defesa. Alves Molongo, qual é a sua opinião sobre a falta de alimentação, como poderia comprometer o exército moçambicano, ou melhor, as forças de defesa e segurança no seu todo? Bem, o histórico de Moçambique me recorda a uma instituição que por muito tempo funciona, porque o dono está ali presente e ela funciona devidamente, mas chega um momento onde este proprietário perde a vida e os seus filhos ou as pessoas próximas a ele não eram nem guardas desta mesma instituição, mas porque ele perdeu a vida, vê uma oportunidade de facto de usurpar aquilo tudo e de facto entram para a administração. O risco iminente é o descalabro daquela instituição, ou seja, é a instituição ela entrar em falência. Então eu olho para o Estado moçambicano nesses moldes. O nosso país é um Estado que as pessoas não têm comprometimento para com ele. Não há muito sentido de Estado. Não é possível que as forças de defesa e segurança, e principalmente os do Ministério da Defesa, ou seja, as Forças Armadas, não tenham mantimento nos seus quartéis. Nós estamos a falar de indivíduos que lidam com a questão da integridade territorial. Nós estamos a falar de indivíduos que lidam com o interesse supremo do Estado. O interesse supremo do Estado é a sua sobrevivência. O Estado luta noite e dia para poder sobreviver. Mas nós estamos numa situação em que as pessoas que devem salvaguardar este interesse supremo do Estado, o interesse vital do Estado, estão numa situação em que não conseguem ter alimentação. As pessoas ou os militares aqui a nível de Moçambique, temos poucos locais de treinamento. Para ser um fuzileiro naval, só temos o centro de treinamento de Catembe. Então a pessoa que vive certo. Então a pessoa que vive na Beira tem que movimentar-se ou para Nacala ou para Maputo. Então, no caso de uma situação de ausência de qualquer tipo de mantimento, onde esta pessoa vai buscar alimentação? Não conhece ninguém em Catembe, não conhece ninguém em Nacala. Então, não podemos olhar para questões de segurança com uma leveza como nós estamos a olhar. Ou seja, só precisamos usar o nosso dispositivo de segurança quando é para repelir manifestações. Então,
temos que começar a repensar no Estado em que nós estamos a construir. As próprias forças de defesa e segurança devem olhar para as pessoas que têm dado ordem como sendo pessoas que de facto não estão muito ligados aos interesses do Estado, estão a agir em conta própria. Eu ainda não vi nenhum general a nível do nosso país ele insatisfeito com o seu ganho salarial, porque o seu salário atrasou, as suas regalias não chegaram às suas contas. Ainda não vi. Então significa que o topo está a funcionar como deve ser. Os generais têm lá os seus banquetes, os coronéis e a sua fauna acompanhante tem os seus banquetes. Mas o nível da base, a massa operacional, aqueles que fazem o trabalho, esses não têm nenhum tipo de mantimento. Eu acho que nós temos que começar a repensar o nosso Estado. E deve haver aqui responsabilização. O antigo, o senhor Júlio, ou o general Júlio, já não é chefe do Estado-Maior-General, há uma necessidade de o chamar para uma responsabilização. Porque ele, de facto, tentou contra o Estado. Ele conseguiu, de facto, criar uma situação que poderia ser propícia para os militares criarem uma convulsão jamais vista a nível nacional, que é a questão de alimentação. Então tem que ser chamada a responsabilidade. Essa ideia de impunidade que nós estamos a ver, vimos o antigo comandante-geral da polícia, ele também simplesmente foi exonerado, não houve aqui era uma responsabilização por tudo aquilo que ocorreu durante as manifestações. Alguém que chegou ao nível de chamar a população moçambicana de terroristas urbanos. Eu acho que nós temos que começar a repensar que figuras são essas que nós estamos a escolher para estarem ao topo mais alto do nosso país. Porque temos que abrir escolas para perceber a parte psicotécnica destas pessoas. Parece-me que não há pessoas equilibradas para lidar com esse tipo de assunto. Assunto de segurança não é um assunto para se brincar com ele. Não pode faltar mantimento, não pode faltar fardamento, não pode faltar bota, não pode faltar munição, não pode faltar a arma, porque o instrumento de trabalho de um militar é a arma. Então, é preciso que estas condições estejam lá. Então, se nós estamos nesta situação, como é que está o Teatro Operacional Norte? Então, significa que no Teatro Operacional Norte nós estamos a conseguir lograr resultados porque, de fato, há desvio de aplicação de vários recursos que são canalizados para abastecer aquele Teatro Norte. Se eu for aqui, se calhar, vou pedir emprestado aos próprios militares um termo que eles usam muito, que é moral. Significa que não só a questão da patente, que eles não sobem há muito tempo porque ficam esquecidos nos quartéis, mas também há questões de ordem administrativa que também não lhes chegam, que lhes tiram esta moral. Então, que moral eles terão para combater o insurgente? Eu li um relatório sobre o assunto da insurgência em Cabo Delgado, falava de cerca de ganho de 2.000 meticais diários por parte do insurgente. Se nós pegarmos este militar que não consome nada no seu quartel e lhe garantir que terá 2.000 meticais se desestabilizar um determinado quarteirão, é claro que ele o fará ao seu belo prazer, porque está numa situação em que não tem uma proporcionalidade, ou seja, ninguém o trata devidamente com o respeito que se deve tratar a esta pessoa a nível dos seus superiores. Então temos que repensar o que é que nós achamos que é um Estado, o que é sentido de Estado, o que é o comprometimento, o que é responsabilidade. Não podemos brincar de construir Estado, de nos nomear, é uma mesa redonda, é olhar, eu simplesmente olhar e dizer, Chessupa, você vai ser Ministro da Defesa. É preciso que a pessoa tenha, de facto, vontade, a pessoa tenha características, a pessoa tenha caráter, a pessoa tenha um intuito elevadíssimo de responsabilidade para, de fato, ser nomeado para esses postos. Não são postos para brincar de trabalhar ou fazer experiências. Estes são postos para colocar em prática aquilo tudo que é a sua bagagem militar. É por isso que ao nível mais alto coloca-se muitas das vezes aqueles que têm uma bagagem enorme em termos de carreira. São os decanos a nível da segurança. Então, a termos esse tipo de informação, e principalmente esta informação a ser de domínio público, é algo muito preocupante.
Já tivemos as fotos do diretor do CISI quando ele perdeu a vida. Aquilo também não podia ter sido de domínio público. Um diretor não pode ter suas fotografias a circularem nas redes sociais. Temos que ter respeito àquilo que é a segurança nacional. Exato, exato. Muito obrigado, Sr. Orlando José. Olhando para aquilo que um saco vazio não fica de pé, e estamos a ver aqui os soldados, ou melhor, o pessoal das Forças Armadas a trazer esta reclamação. Um breve olhar. Creio que vou ser mais profundo. Questão da agenda. Um dirigente tem que ter uma agenda. E a agenda, quando um dirigente toma um ministério, ele pega o ministério, procura entender qual é o problema real daquele ministério. É a pessoa envolvida com a alma sobre a profissão e que se identifica com a causa. O Ministério da Defesa, como outros ministérios, tem parceiros. E fomos já ver nos orçamentos do Estado quem mais tem ganho ou bolo. São o Ministério da Defesa e o Ministério do Interior. Pela natureza do que é da sua funcionalidade, essas coisas todas. Então, quando um quartel não tem comidão, vou voltar um pouco para trás, o arquivo do deputado Mchanga, na altura eu acompanhava a televisão, dizia o seguinte: como que é possível um ministro tem 40 mulheres e que salário ganha? Aqui começa o problema. Porque quando ele sai, é nomeado ou indicado a uma função, este ministro, na primeira hipótese que ele teve aquela oportunidade, não olha para a causa com que ele foi nomeado. Ele olha para a causa com que ele tem como peso em casa. Para fazer o quê? Para dar de comer a isso tudo elenco. O problema é que os nossos dirigentes, o problema está aqui. Causa e efeito. Porque ele é chefe de general, uma coisa qualquer, mas tem lá os orçamentos. Tem muitos filhos, tem muitas casas, tem muitas responsabilidades. Ele se esquece que a obrigação dele ali é manter o mantimento dentro do quartel. Porque nos justifica Forças Armadas, que é o coração da integridade territorial, não tem comida. Eu acho que é uma coisa propositada. Para quê? Para que as informações não boas ou boas, elas saiam à tona. Para justificar-se a questão dos desvios e roubos. Ah não, se até quartel não tem comida, como que é possível o Estado Nacional não consegue pagar salários? É tudo propositado. Não é porque não tem financiamento, não tem recurso, é tudo propositado. Se formos já ver, por exemplo, um filho sai de casa para cuidar e zelar da integridade territorial na opção norte, e este indivíduo não tem alimentação, não tem água, não tem nada, só está a viver a causa. Então, o terrorismo em Cabo Delgado, eu vou buscar um pouco as palavras dele, nem sempre são terroristas. É por causa dessa desorganização propositada para trazer benefícios e deixar em causa o que é a questão do soldado não ter o que comer. Um soldado está magro, tem lá aquele tipo de armas de grande calibragem, ele não consegue pegar aquela arma ali. E ele é atacado de surpresa pelo inimigo, ele é recolhido ali. Então, o problema aqui são as agendas. Essas agendas não estão claras. E eu dizia no princípio atrás, questão de responsabilização. Se um chefe de Estado-Maior-General, ele é empossado, agora temos o Jan, é empossado, e ele tem esse dilema de alimentação. A questão é, como é que os parceiros dão e eles, os parceiros, ficam de lado e não há que a exigência? Porque não é possível. O governo, na Assembleia da República, o orçamento maior vai para o quê? Para as Forças Armadas e vai para a Força de Defesa e Segurança. É o maior bolo. Os outros ministérios são lesados. E esse dinheiro vai para onde? É aplicado aonde esse valor? Então, é uma coisa da agenda propositada desde o chefe do governo até ao último chefe do próprio ministério. Porque se sai 200 milhões, por exemplo, lá 200 milhões de meticais de orçamento anuais do Ministério da Defesa, aquele dinheiro tem que ser aplicado. E é o próprio chefe que autoriza e ele volta por detrás. É para a minha parte. São comissões, subfaturações, e aí é que o Estado não tem dinheiro. O Estado investe muito dinheiro. Se formos já ver na Assembleia da República os debates lá, são orçamentos que saem. Então, este indivíduo que não aplica esse valor deveria sim, como vai dizer aqui o colega do painel, responsabilizar criminalmente este valor que não é aplicado. Porque não se justifica hoje não termos um quartéis com comida, mas vamos já ver agora, buscamos relatórios para fundar esse assunto. Os parceiros já financiaram os quartéis. O dinheiro já saiu deste ano aqui, mas já não temos comida, não temos alimentação. O chefe de Estado acaba de tomar posse agora, está a ver essas coisas. Qual é o papel dele? Qual é a exigência que tem feito? Então, se não há aqui exigência, logo, não há dúvida que aqui é uma hierarquia
que querem colapsar o Estado para garantir os seus sustentos pessoais e não para aquilo que é o bem comum. Porque quando as Forças Armadas têm alimentação em dia, eles garantem o bem comum, que é a integridade, onde o cidadão circula livremente e com a certeza de que está a ser o quê? Protegido. E estas coisas de alimentação não só recaem em alimentos como tal, não perecíveis ou perecíveis. Tem a questão dos salários, estas são de moralidade, não tem nada a ver somente com comida no quartel. Há nomeações que são desde já no ano passado, até hoje, não tem o pagamento. Mas o governo na Assembleia diz que não, já tirou o dinheiro. Aonde que está o valor? A questão, onde está aplicado aquele dinheiro que o governo diz que já alocou os ministérios? O Ministério não consegue pagar os promovidos dos Ministérios de Defesa e Segurança, mas ao mesmo tempo os mesmos saíram que não tem dinheiro. O jogo está aqui. As agendas não estão claras sobre a aplicação daquilo que é devido para as pessoas devidas. Exato, muito obrigado, Orlando. Deputado Muxanga, as últimas considerações para... Muito obrigado. Eu penso que esta imagem é elucidativa. O general Jani, eu sinto pena dele. Ele vai acabar porque ele não vai ser diferente dos outros. O que eu sei do Ministério da Defesa, chefe de Estado-Maior-General, o Mangraça herdou o mesmo problema. E Mangraça não tinha poderes de trocar os fornecedores de comida nos quartéis. Os fornecedores de comida nos quartéis são donos de barracas. Não são donos de armazéns nem mercearias. Eu conheço pessoas que concorreram em Maputo, tinham barracas em Maputo, estão a fornecer comida à guarda fronteira em Tete. É só ver a linha da fronteira em Tete, que começa no Zimbábue, vai para Zâmbia e vira para Malawi. Fornecem comida à brigada dos militares lá em Tete. São donos de barracas. Eu conheço situações de militares que pagam 800 meticais uma caixa de tomate. Já está lá faturado. Mesmo naquele momento que a caixa de tomate aqui custa 200 meticais ou 150, no Estado-Maior-General transfere-se 800 meticais a caixa. Por quê? Ninguém consegue explicar. Estes problemas existem até antes do anterior chefe do Estado-Maior do Exército ser nomeado. Estes problemas são iguais a estes aqui. Há uma empresa de um senhor chamado Francisco Madeira. Esse senhor, Francisco Madeira, tem duas empresas. Foi aberto o concurso só para as duas empresas dele concorrerem entre elas. Ele é conhecido como um publicitário. Mas este senhor é o fornecedor de lonas para o Ministério do Interior. Material que devia custar 82 milhões, que custou mais de 320 milhões. E o dinheiro foi pago. Este senhor é o beneficiário de 50 milhões de meticais, tirado no Instituto Nacional de Gestão de Calamidades Naturais, no tempo de Covid. E não entregou nem sequer uma barra de sabão. Mesma pessoa. A Procuradoria e o Tribunal fizeram todo o trabalho. O processo está gavetado na gaveta de um juiz aqui do Tribunal Judicial de Campo. Enquanto não houver punição a estas pessoas, nós não vamos chegar onde nós vamos. Discute-se muito estes roubos na Direção de Gestão de Calamidade. 2020, quem estava lá não é atual dirigente. Quem estava lá é Maíta. Maíta, aquela que depois ficou ministra do Mar, sei lá o que. Para dizer que há questão de sonegação de assuntos. E esta sonegação de assuntos acaba atingindo todo o mosaico nacional. Temos os mesmos problemas no Ministério da Defesa, no Estado-Maior-General das Forças Armadas, temos os mesmos problemas nas unidades militares, nos comandos provinciais, no Comando Geral da Polícia e suas subunidades. Em suma, para dizer que os nossos magistrados são fracos, a terminar mesmo, na semana passada, falamos aqui daquele processo da CTA, em que um grupo promoveu uma providência cautelar porque desconfiava que o presidente da CTA não ia promover as eleições até dia 8 de maio.
Ele próprio propôs que ia fazer aquilo até dia 8 de maio. Feitas as contas, o tribunal também garantiu que até dia 8 de maio deve-se fazer eleições na CTA. Aparece uma convocatória agora que diz que as eleições vão se realizar no dia 14 de maio. É violação isso? É violação ou não? Se o tribunal os tem no lugar, tem de punir a direção da CTA. Porque nós não podemos brincar com coisas sérias. Se as decisões do tribunal são de cumprimento obrigatório e toda a gente tem de cumprir, é por causa disso que a Artemisa esteve presa. Porque foi dita para não publicitar nada contra alguém e ela continua a publicitar e teve que ficar algumas horas na prisão aqui e depois devolvida para o Xaxai, onde tem de aguardar a liberdade condicional dela para julgamento ou termo de identidade e residência. O pessoal da CTA, o presidente da direção, o presidente da mesa da Assembleia Geral devem ser chamados pelo tribunal e serem penalizados se não realizarem as eleições no dia 8, porque é o último dia cujo o tribunal decidiu que era o dia da realização das questões. O Procurador-Geral da República está a ouvir o que nós estamos a falar, tem esses processos, conhece, tem de ir aos tribunais onde os processos estão guardados, pedir celeridade processual, porque quem responde pela parte, quem representa o Estado nesse tipo de escândalos é o Estado. Calamidade fez a sua parte. Ministério da Defesa, através da expensão, fez a sua parte. Ministério do Interior também fez a sua parte. Os processos foram ao procurador. O procurador acusou. Entretanto, o juiz parou no tempo e no espaço. Cabe ao Ministério Público pedir a celeridade processual, porque o Ministério Público é o advogado do Estado. O dinheiro que foi roubado é do Estado. As pessoas estão a sofrer com fome, são do Estado de Moçambique. Não podemos continuar a mandar dinheiro para pessoas que estão no mato, a lutarem por este país, pura e simplesmente porque são nossos filhos. Toma-se chá lá, no Teatro Operacional Norte. Uma chávena de chá para alguém ir combater insurgente. Estamos a fazer o quê? Como é que nós podemos encorajar os jovens a ir ao serviço militar obrigatório quando a situação é esta? Não há nenhuma área onde este governo consegue acertar. É nas cadeias, rouba-se comida de reclusos. É nos quartéis, rouba-se comida de militares. É no Ministério do Interior, rouba-se comida de polícia. Até quando? No hospital, roubam comida de doentes, do médico e do enfermeiro. Como é que um doente transferido, por exemplo, de Gaza, que está em Maputo, vai poder se alimentar se o hospital não tem comida? Como é que um enfermeiro que entra às 6, sai às 18, vai se alimentar se não tem direito à refeição? Pagava-se um subsídio ali de semi-eticagem aos enfermeiros. Hoje em dia esse subsídio desapareceu. Proporcionava transporte ao pessoal de saúde. Hoje em dia esse transporte não existe. Prefere-se dar transporte ao pessoal que está na direção de educação, de saúde e no ministério, em detrimento das pessoas que lidam diretamente com o doente. O que é que estamos a fazer? Então, se efetivamente nós somos um Estado, temos que garantir a questão de saúde, porque quem morre não volta. Quando o médico falha, é uma morte certa. Não há exame de recuperação, não há exame extraordinário aí. Temos que garantir a logística dos militares, temos que garantir a logística da polícia, temos que garantir que as instituições soberanas funcionem normalmente, sob o risco de sermos o Estado falhado. Exato. Muito obrigado, deputado Muxanga. Muito obrigado, Alves Mulungo, Orlando José. De igual modo, agradecemos a sua presença neste painel do debate FTV Debate Assim Que É. Nós, caro telespectador, coube-nos cumprir a este espaço para lhe proporcionar o melhor debate até a este presente momento. Agradecemos assim também a que deixou os comentários, que esteve a acompanhar através das nossas plataformas digitais, através do TMT Posição 17 e também do YouTube FTV Live, com promessas de voltar na próxima semana, à mesma hora. Sempre o que temos discutido aqui é responsabilidade nossa, mas o que você entende é problema seu. Boa noite, ficamos por aqui, até a próxima.